Vamos tentar responder à pergunta: o que é idealismo? Este termo foi cunhado no século XVIII, e isso quer dizer, se nós aplicamos ele a pensadores mais antigos, cometemos sempre um certo anacronismo. Eu vou fazer isso, pois eu já estou avisando. Inicialmente, o termo tinha usos diferentes, de vez em quando foi usado no sentido de uma pessoa, de uma teoria que defende a existência de realidades imateriais, como Deus, como a alma, como anjos. Contudo, o uso que ficou e que nós vamos aplicar é aquele que opõe o idealismo ao realismo. E o realismo, em sua forma ingênua, é a tese de que os objetos fora de mim existem independentemente de mim ou de qualquer outra mente. É aquilo que uma pessoa normal, e provavelmente muitos de vocês, inclusive eu, vão acreditar. Essa mesa aqui à minha frente, ela é real, ela não existe apenas em minha mente, ela existe independentemente de minha mente ou de qualquer outra mente. O idealismo, ele afirma, digamos assim, alguma tese oposta a isso, a essa independência dos objetos fora de mim. Para chegar a tal noção, que, como já disse, no primeiro instante parece contraintuitivo, porque no primeiro instante todo mundo é realista. Então, para chegar a tal convicção contraintuitiva, tem duas vias. A via mais usada hoje em dia é a mais nova, e essa é a via do ceticismo com relação aos objetos externos. Podemos indicar como sua origem a dúvida cartesiana, embora o próprio Descartes ele não foi um ceticista. O cético, ele desenvolveu essa dúvida para refutar o ceticismo. Mas o argumento principal é o primeiro argumento do sonho. Quando eu estou sonhando, eu tenho objetos em minha mente, para assim dizer. Eu estou vendo uma mesa, uma árvore, eu estou escutando sons, eu estou conversando com pessoas, mas nada na realidade corresponde a isso. Então, é evidente que é possível que eu tenha em minha mente objetos aos quais nada corresponde na realidade. Objetos mentais aos quais não correspondem objetos reais. E a dúvida a partir dessa observação é que nós nunca sabemos o que é o caso, se os objetos que nós temos são meramente mentais ou também reais. Uma versão um pouco mais sutil dessa dúvida é aquela tese do gênio maligno, que não é apenas um sonho, mas é um gênio que interfere em minha mente, ou uma versão mais contemporânea é um cientista num laboratório que com um aparelho está
está manipulando o meu cérebro e está gerando essas impressões. Então, o primeiro acesso a essa tese idealista, a dúvida com relação ao realismo, ou pelo menos a nosso acesso a essa realidade fora de nós. Nós nunca podemos ter certeza que de fato nós estamos em contato com objetos reais existentes fora de nós. Eu ainda não estou argumentando, ainda estou apenas apresentando como uma pessoa pode chegar a uma noção idealista. Porque uma conclusão disso pode ser, então, tudo que eu tenho são apenas objetos mentais, não precisamos objetos externos para explicar aquilo que está acontecendo em nossa mente, porém, o que está acontecendo em nossa mente é tudo o que nós temos. Nós não temos nada senão conteúdos em nossa mente. Mas se isso é suficiente, nós podemos cortar essa parte extra mental e só ficar com aquilo que acontece dentro de nossa consciência. E isso é o primeiro acesso, digamos, também ingênuo à tese de alguma forma de idealismo. Entre essas duas teses, realismo e idealismo, ainda tem uma posição intermediária, que é a chamada de antirrealismo, e essa é uma posição cética do Hume, por exemplo. Essa posição, ela afirma a incerteza do conhecimento da realidade extramental e, portanto, a incerteza de sua existência, mas não faz o passo até o idealismo. Permanece nessa posição intermediária, nós não podemos saber. Então, o quadro completo dos conceitos seria este, com o antirrealismo no meio destes dois. Então, o primeiro acesso a alguma noção de idealismo é o ceticismo com relação aos objetos internos. Mas tem uma outra via que é até mais antiga. Essa é a via que nós podemos chamar de platônica, embora o Platão, como já disse, não chamou a sua posição filosófica de idealismo. Mas o Platão, ele olhou para os objetos concretos, os objetos que, na opinião comum e ingênua, são aqueles objetos que são reais, os objetos típicos da realidade: mesas, árvores, pedras, pessoas, planetas, objetos da física. E aí ele observou que esses objetos, aparentemente, eles não são o que eles são em virtude de si mesmo, independentemente. Quando eu mostro um objeto e pergunto a outra pessoa: o que é isso aqui? A resposta típica será:
isso é uma árvore, ou isso é uma mesa, ou isso é uma pessoa. Mas o que é que essa pessoa está me oferecendo como resposta? O que é que eu aceito como resposta? É o conceito da árvore, da mesa, da pessoa. Contudo, um conceito é algo muito diferente de uma coisa concreta individual. Porque este conceito da árvore, ele não se aplica apenas a essa árvore. Ele também se aplica a essa e essa outra, e um monte de árvores, a todas as árvores, até a todas as árvores possíveis. Então, um conceito, ele é um universal. Quer dizer, universal é essa palavra técnica que a gente usa para isso. E um universal é algo muito diferente de um indivíduo. Ele tem muitas propriedades diferentes dele. Ele é algo não concreto, mais abstrato. Ele é algo não temporal e espacial, mas atemporal e não espacial. Ele é algo não material, mais ideal, e assim por diante. Vocês já devem saber de tudo isso, porque vocês já devem conhecer Platão e sua teoria das ideias. Então, isso é um outro acesso ao idealismo. O acesso, né, pela noção das ideias. A noção de que as ideias são fundamentais para as coisas concretas. Só pode haver coisas concretas em virtude das ideias. Uma árvore só pode ser uma árvore em virtude da ideia da árvore. Esse objeto individual por si só não pode ser, para assim dizer, nada. Para ser algo específico, precisa fazer parte de uma ideia, ou precisa instanciar uma ideia. Outra vez, eu não quero entrar aqui nos debates sobre essa posição, que são muito extensas. Eu não quero dizer aqui ou argumentar aqui que isso seja correto. Eu só tento indicar. Tem essa observação que aparentemente as coisas individuais não conseguem articular-se, não conseguem nem ser o que elas são por si só, em sua imediatez. Para ser algo, para assim dizer, a coisa individual precisa ligar-se a algo fora dela. Uma versão simplificada deste argumento talvez possa ser a questão: o que você está dizendo, de que você está falando quando você diz que um objeto é algo específico. Por exemplo, né, você tem um pedaço de madeira, um bloco de madeira. O que é que você pode dizer sobre essa madeira? Aí talvez você vai responder: madeira é algo que pode queimar. Agora, queimar, evidentemente, é algo que tem a ver com um contato da madeira com algo diferente dela, mais precisamente com o oxigênio. Queimar é um processo. Então, se a madeira ela é queimável, ela tem essa propriedade não apenas em virtude de si mesma, mas em virtude de uma relação, de uma possível relação com algo diferente dela, com o oxigênio. Quando você diz que a madeira ela é dura, outra vez, como é que você vai explicar dureza, firmeza? Parece que isso só é possível quando você fala de possíveis encontros físicos de um objeto de madeira com outros, né?
onde esse outro objeto ele não consegue penetrar, nem deformar, nem comprimir o bloco de madeira. E assim por diante. Quando você diz que madeira vem de uma árvore é um ser vivo, vida tem a ver com relação, com intercâmbio, vida é no nível da biologia, metabolismo, né? Metabolismo evidentemente tem a ver com contato com outro, relação ao outro. Então, parece que nada é aquilo que ele é apenas por si só. Para ser algo, uma coisa individual, precisa ter relações ao outro. Mas então precisa haver não apenas aquele outro, precisa ter justamente a comunidade entre essas duas ou mais coisas, as relações entre elas. Agora, relação, naturalmente, já não é mais uma coisa individual. Relação já é algo, digamos, mais amplo e algo que vai na direção de algo ideal. Uma relação que pode ser instanciada ou não, que pode mudar, que pode pertencer a vários objetos individuais. Então, são essas as duas pistas para chegar a uma nação idealista. O ceticismo com relação aos objetos externos e a observação da insuficiência dos objetos externos por si mesmos. Essa segunda via, ela talvez é a mais sutil, mas também é, como dizer, a mais filosoficamente mais profunda e mais satisfatória, pelo menos a meu ver. E nós vamos ver que o idealismo alemão, de certa forma, ele volta cada vez mais a essa segunda via. Quem defende o idealismo nessa base epistêmica do ceticismo é o George Berkeley, e ele defende um idealismo extremo. O Kant ainda vem, digamos, dessa corrente, ele vem do ceticismo do Hume com relação ao mundo, aos objetos exteriores, mas ele já desenvolve, para assim dizer, esse segundo argumento também, que o idealismo responde à questão de onde é que os objetos externos individuais têm suas propriedades, sua essência e suas relações. E depois os outros, principalmente o Hegel, desenvolve mais ainda este argumento, e o Hegel quase não se refere mais a este argumento do ceticismo. Para visualizar isso um pouco, podemos usar o triângulo platônico, que ajuda muito na filosofia e muitas vezes é uma grande ajuda para organizar as coisas. Nós temos os objetos materiais, aqui, por exemplo, uma ave. Então, esse é o objeto concreto. Aqui nós temos a ideia da árvore,
E aqui nós temos o sujeito. E o sujeito, ele tem suas noções conscientes, que também são chamadas ideias. Então, principalmente o empirismo inglês, ele usa essa palavra juntamente para aquilo que acontece em nossa mente. Então, ele, para assim dizer, coloca isso aqui dentro. E, naturalmente, ele diz que as ideias não existem fora da mente, como diz essa tese do Platão, evidentemente. O Platão diz que as ideias têm realidade própria. As outras realidades, tanto os objetos quanto também os sujeitos, são subordinadas, as realidades, às ideias. O empirismo, ele subordena as ideias ao sujeito. Ideias são algo que acontece dentro do sujeito. Então, nós temos aqui a noção árvore dentro do sujeito, e aí já, né, podemos observar uma outra distinção mais sutil. Dentro de nossa mente, nós também temos, de certa forma, a distinção entre estes dois. Eu posso visualizar uma árvore, né? Ter a imagem de uma árvore em minha mente, ou eu posso pensar o conceito da árvore. E quando eu estou identificando uma árvore, eu tenho as duas coisas e estou juntando as duas coisas. Eu vejo lá fora, né, um objeto, eu vejo essa forma aqui e estou aplicando essa forma, este conceito aqui que eu conheço. Claro, a forma não precisa ser apenas visual, pode ser uma melodia que eu estou escutando, algo que é um cheiro, mas podemos distinguir dentro de nossa consciência entre figuras, formas visuais ou de som, formas sensitivas e de conceitos que nós estamos aplicando. Agora, ambas figuras e os conceitos se encontram dentro de nossa mente. E a questão é se existem também fora de nossa mente. Aqui os objetos, aqui as ideias. Então, este idealismo que trata das ideias desta maneira, o mundo inteiro são apenas ideias, e ideias são algo do sujeito. Isso nós podemos chamar de idealismo subjetivo. Como já disse, o Platão não afirma isso. O Platão diz: a ideia, ela tem realidade própria, independente do sujeito. E, portanto, o Platão, ele também não precisa negar, ou não faz sentido para ele negar a existência desses objetos. Ele só diz que estes objetos são subordinados às ideias. As ideias são as realidades mais fundamentais. Para assim dizer, o fundamento da realidade é ideal. E isso também vale para os sujeitos. Platão não fala ainda em sujeitos, ele fala em almas. E também
é o princípio de nossa possibilidade de conhecer as coisas. Não é que primeiro há o sujeito, depois ele desenvolve ideias, mas primeiro há as ideias e apenas em virtude das ideias o sujeito é capaz de desenvolver consciência e conhecer as coisas. Então, as ideias, o ideal, é o princípio de todo o resto. E isso nós podemos chamar de idealismo objetivo. Repito, o Platão ele não se chama idealista. Se nós queremos chamar ele de idealista objetivo, isso é um anacronismo. Mas, como vocês vão ver, nós podemos chamar os idealistas alemães de idealistas objetivo, pelo menos a partir de Schelling ou a partir também do Fichte tardio. O Schelling e o Hegel consideram que o ideal não seja algo apenas em nossa mente, nem em primeiro lugar seja algo na mente de sujeitos individuais finitos. O ideal é uma realidade própria que precede e que transcende a nós, os sujeitos individuais. Já tem certas tendências ou indícios na filosofia de Kant e do Fichte que vão nessa direção, mas o Hegel ainda considera tanto o Kant como também o Fichte um idealista subjetivo, porque estes não saem realmente deste âmbito da mente do sujeito individual. Contudo, diferente de Platão, o Schelling e o Hegel acham que o ideal tenha em si a estrutura do sujeito, principalmente a autorreferencialidade. Quer dizer, o ideal, o âmbito do ideal, ele tem como um todo uma estrutura autorreferencial. Isso é um pouco complicado para compreender, nós vamos ainda falar sobre isso. Mas com isso, o idealismo alemão, em suas formas, em suas últimas formas, em suas formas mais desenvolvidas, de certa forma junta estes dois idealismos. É um idealismo objetivo, mas com uma estrutura de sujeito. E isso de vez em quando é chamado de idealismo absoluto. Contudo, isso é um outro anacronismo.